Nesta edição da revista Unesp Ciência você confere. O presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Nosso último trabalho foi desvendar a estrutura da crotoxina, que ela é muito mais complexa que o das fosfolipases de jararacas, e dar o primeiro palpite de como ela interage com a membrana nervosa que causa o efeito neurotóxico. O público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva são estudantes com deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual e física, além de transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Quem nunca ouviu falar sobre a homeopatia? Esse tipo de tratamento está em alta nos dias de hoje, mas muitas pessoas acabam perguntando: será que ele faz efeito mesmo? A homeopatia, termo derivado das palavras gregas homeo, semelhante, e pathos, sofrimento, foi criada por Samuel Hahnemann no fim do século XVIII e estabelece que substâncias que causam algum sofrimento também podem ser utilizadas para a própria cura da enfermidade. Com pouco mais de 2 séculos de sua existência, a homeopatia ainda não obteve estudos científicos comprovados. Talvez a verdade seja que existe uma grande quantidade de dinheiro envolvida na indústria de medicamentos homeopáticos. Nesse ponto, seria importante o maior esclarecimento à população a respeito da falta de evidência científica confiável que atesta esse tipo de medicamento, no momento em que muitas pessoas interrompem tratamentos ou vacinas esperando que a homeopatia cure todos os males. Na dúvida, mais de uma opinião sempre é bem-vinda. Neste mês, a revista Unesp Ciência traz 2 artigos falando sobre as novas rotas da seda e seus impactos sobre a economia mundial e a expansão chinesa. A estratégia tem como foco criar uma forte infraestrutura e rede de comércio para potencializar a economia na Ásia Central, no Sudeste Asiático, na costa do Oceano Índico e integrá-las ao continente europeu em torno das potencialidades de cooperação das novas rotas da seda. Os efeitos na América Latina dependerão de como essa integração produtiva na Eurásia resultará em desvio ou criação de comércio em outras regiões do mundo. Lembrando que a Ásia é o principal parceiro da América Latina, apresentando um grau de complementaridade. Quer saber mais sobre esse assunto? Acesse a revista Unesp Ciência de julho em www.revistaunespciencia.com.br e leia os artigos na íntegra. Em abril, um grande cantor nos deixou, o cearense Belchior, que tornou-se conhecido entre as décadas de 1970 e 1980 e tem um dos álbuns mais elogiados e revolucionários da história da MPB. Era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Alucinação, álbum de 1976, ecoa em várias rádios ainda nos dias de hoje, com as canções Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, que ganhou ainda maior destaque na voz de Elis Regina. Suas letras contam um relato autobiográfico, com uma apresentação crua, adulta e honesta sobre os desencantos e tudo o que encontraria pelo seu caminho. Verdades duras e amargas se comparadas às médias das letras de seus contemporâneos. Para conhecer a biografia e a coragem de um cantor que foi além de seu tempo, o convite é simples. Escute Belchior. Vá direto aos seus álbuns Alucinação, de 1976 e Coração Selvagem, de 1977. A década é um instrumento que a Organização das Nações Unidas construiu para que você possa focar
na resolução de problemas estruturais que sejam fundamentais para a resolução da política de paz, para a construção de uma política de tolerância, uma política de multiculturalismo. Quais são os objetivos dela? Os objetivos são fazer com que, primeiro, todos aqueles objetivos do milênio sejam alcançados especificamente nessa frente de atuação, na área de saúde, educação, renda, participação política, direitos culturais, direitos políticos, direitos humanos. Então há um pacote de resoluções que tem por objetivo fazer com que haja a consolidação de direitos focados na população afrodescendente. Segunda questão é recuperar os aspectos importantes da participação dessa população na construção da civilização mundial e dessa forma reduzir os problemas de preconceito, racismo e discriminação. Então são objetivos muito concretos para fazer com que a população afrodescendente em todos os quadrantes do mundo possam ascender a uma condição de cidadania. O sociólogo Gilberto Freire anotou que a escravidão e o latifúndio, em especial a monocultura, abriram feridas profundas na vida, na paisagem e no caráter da gente. Esse apontamento de Freire foi publicado 80 anos atrás. E hoje, tivemos alguma mudança? As feridas foram sanadas. Em busca dessas respostas, o pesquisador americano Thomas D. Rogers lança pela editora Unesp o livro As Feridas Mais Profundas, uma história do trabalho e do ambiente do açúcar no Nordeste do Brasil. O livro traz uma relação bem íntima entre trabalhadores e os campos de trabalho, desde a ocupação europeia até avançar pelos séculos à frente. É uma abordagem que ilumina novas facetas das relações entre trabalhadores e fazendeiros, lançando nova luz sobre o papel do Estado na mudança agrícola. O Museu do Cairo, um dos mais importantes e famosos do mundo, que atualmente está em um palácio neoclássico no centro do Cairo, ganhará uma nova sede no platô de Gizé. Este grande tesouro da humanidade deverá ocupar um novo espaço de 100 mil metros quadrados, situado nas margens do Rio Nilo e ao lado das lendárias pirâmides. O objetivo é aumentar o espaço para exposições e proporcionar melhores condições de arquivamento e pesquisa para mais de suas 150 mil peças, como obras inestimáveis de escribas, faraós de vários reinos, rainhas, joias, mobiliário, papiros, barcos, múmias, entre outros itens. Segundo o próprio site do museu, o Grande Museu Egípcio transformará o Egito no maior centro especializado de estudo da história faraônica e no local mais visitado pelos egiptólogos do mundo. O complexo ainda terá um parque nas margens do Rio Nilo e estará perto da maior joia do platô, a Esfinge, um monumento num corpo de leão e cabeça humana. E que todo o investimento traga para os monumentos e obras maiores cuidados na exibição, conservação, pesquisas e preservação da cultura. Nos últimos anos, nosso laboratório, o Laboratório de Biofísica Molecular Estrutural, tem se dedicado a conhecer a estrutura de proteínas que compõem os venenos de alguns animais, principalmente, que a gente vem trabalhando nos últimos anos, venenos de serpentes. Estudos estruturais com toxinas de venenos de serpentes. Os acidentes ofídicos, assim como outras doenças como a febre amarela, leishmaniose, doença de Chagas, são classificadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais negligenciadas, que acontecem principalmente em países tropicais em desenvolvimento. Em geral, os acidentes acontecem nas regiões tropicais, né? E são muito comuns em países como Índia, Paquistão, Sudeste Asiático e também razoavelmente comum aqui na América do Sul, né? E esses são países mais pobres ou pobres, né? Onde ainda tem uma quantidade de mata também, ou de agricultura razoável, né? Então as serpentes são relativamente comuns e esses acidentes acontecem principalmente na área rural, né? Com os trabalhadores rurais, tudo. E esse tipo de acidente também, as doenças negligenciadas, elas não são
não chamam muita atenção da indústria fármaca porque não gera muitos rendimentos financeiros, né? No Brasil, o número de vítimas pode chegar a 20 mil por ano. Mas o número de mortes é relativamente baixo, por volta de 150 pelas serpentes venenosas brasileiras. E o Laboratório de Biofísica Molecular Estrutural do Departamento de Física e Biofísica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu vem desenvolvendo uma série de pesquisas para estudar as proteínas das serpentes para oferecer ao mercado farmacêutico diretrizes para novos fármacos. Nos últimos anos, nosso laboratório, o Laboratório de Biofísica Molecular Estrutural, tem se dedicado a conhecer a estrutura de proteínas que compõem os venenos de alguns animais, principalmente, que a gente vem trabalhando nos últimos anos, venenos de serpentes. A importância de se conhecer a estrutura das toxinas, as toxinas são proteínas, e as formas das proteínas estão extremamente relacionadas à função delas. Então a gente utiliza uma técnica, a principal técnica que utilizamos é a técnica de cristalografia de proteínas, onde a gente consegue montar cristais de proteínas, incidir raio-x sobre esses cristais, e a partir da difração do raio-x por esses cristais, a gente consegue ver aonde está a posição de cada átomo que compõe a proteína. Sabendo a posição de todos os átomos, a gente consegue ter uma análise global da estrutura dessa toxina e identificar quais são as regiões dessa toxina que têm atividade biológica, com o intuito inicial de entender como essa toxina funciona, qual o mecanismo de ação dela, e o outro de desenvolver inibidores para algumas proteínas que têm alguma atividade que, no caso de veneno de serpentes, que não é eficientemente neutralizada pela soroterapia. Aqui no laboratório, a gente procura estudar mais as serpentes do Brasil, né? Da América do Sul e do Brasil. Dentre as quais, as que causam mais acidentes são as dos gêneros Bótopes, que são as jararacas, e também as do gênero Crotalus, que são as cascavéis, né? Enquanto as cascavéis elas têm um veneno mais poderoso, que pode inclusive levar à morte das pessoas, as Bótopes elas são um pouco mais agressivas do que as cascavéis, né? E elas têm um veneno menos, vamos dizer, menos tóxico, menos agressivo, por exemplo, para o ser humano, né? Nossa ideia, na verdade, é trabalhar em duas frentes, né? Uma seria a gente estudar os venenos em si, para a gente produzir eventualmente, para a gente não produzir, mas a gente indicar, né? Tem alguma indicação onde os laboratórios poderiam produzir fármacos que eles ajudariam na neutralização desse veneno, né? Então, por exemplo, no caso das Bótopes, das jararacas, elas têm um forte efeito local. Então, muitas vezes, quando o paciente, né, quando a vítima ela é picada pela jararaca, ela não vai morrer, mas ela pode ter um severo dano no membro, por exemplo, numa perna, numa mão, né, que pode levar, inclusive, à amputação desse membro, né? Então, o soro antiofídico produzido no Brasil e também em outros países, eles têm uma ação limitada contra esses efeitos locais. Então, o ideal, né, a gente pensa, seria combinar esses fármacos com ação local, né, que a gente tenta estudar, e também a aplicação do soro antiofídico, né? Então, essa é a nossa ideia. Então, essa seria uma das direções como destino final do nosso laboratório. A outra possibilidade é que essas toxinas, tanto de Crotalus quanto de Bótopes, elas podem ser usadas, em geral, parcialmente, quer dizer, parte dessas toxinas, elas podem ser usadas como fármacos para outras patologias, né? No caso das serpentes de Crotalus, são as cascavéis, elas têm uma proteína que está presente em 50% do veneno, é uma única proteína, é a crotoxina, que tem uma função neurotóxica que é pouco conhecida. Então, no nosso último trabalho foi desvendar a estrutura da crotoxina, que ela é muito mais complexa que o das fosfolipases de jararacas, e dar o primeiro palpite de como ela interage com a membrana nervosa que causa o efeito neurotóxico. É uma proteína que começou a ser estudada na década de 30 do século passado,
e se produziu muitos conhecimentos acerca das atividades farmacológicas dela. Então sabe-se que ela, além da atividade neurotóxica, tem uma atividade inflamatória, atividade antitumoral, atividade analgésica, mas ninguém sabe exatamente como ela funciona, porque ninguém sabia exatamente como era a forma dela, como era a estrutura dela. Aí no nosso último trabalho a gente conseguiu um modelo estrutural mais completo de como é essa proteína, que a estrutura dela é mais complexa que das outras fosfolipases. E a gente foi o primeiro palpite de como, qual região da proteína que causa esses efeitos. No mundo, né, então já se tem alguns testes pré-clínicos para utilizar a crotoxina como uma droga antitumoral. Mas o que acho que todo mundo, e acho que foi esse o grande impacto do nosso trabalho, é que queria enxergar como é a estrutura dela, para entender melhor ao nível molecular como a proteína interage com o alvo dela. Então, as fosfolipases em geral, né, são assim, proteínas muito comuns em diversos organismos. Elas são inclusive encontradas no ser humano também, né? São assim, proteínas digestivas, né? Elas usam nesse processo de digestão de outras proteínas, etc. E elas são também bastante abundantes nos venenos de serpentes, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo também, né? Tem alguns venenos que elas são inclusive as proteínas mais abundantes dos venenos, né? E elas geram vários efeitos também bastante relevantes, né? Por exemplo, a mionecrose, que seria a necrose, né? A morte dos tecidos musculares, né? Que é um efeito bastante severo que acontece nos pacientes, né? Essas serpentes, quando elas picam o acidentado, picam um indivíduo, tem uma necrose né, o músculo apodrece no local da picada e esse efeito não é neutralizado pela soroterapia. Então a gente identificou como uma das proteínas que causa essa necrose funciona, cristalizou e resolveu a estrutura de uma série delas, umas 14, 15 proteínas que causam essa necrose, identificou quais eram as regiões dessas proteínas que causam a necrose e conseguimos mostrar como alguns inibidores se ligam nessa proteína para, no futuro, se desenhar outros ligantes que sejam específicos para essa região para serem complementares à soroterapia. A seguir. Então, a sala do atendimento educacional especializado, ela tem esse papel de oferecer recursos para que essa criança tenha acesso à informação. Práticas renovadas na universidade. Se por um lado a crise afeta toda a sociedade, por outro ela vem para buscar novas soluções. E na universidade isto não é diferente. Observamos que a universidade pública está abalada. Grupos sociais a questionam por estarem descontentes com a atual configuração e cumprimento social. Discute-se então uma nova reorganização das estruturas de ensino capazes de formar alunos e profissionais acadêmicos científicos instruídos para resolverem os principais problemas presentes no cotidiano social, como violência humana, desequilíbrio climático, má distribuição de renda, entre outros. Políticas e práticas para uma educação especial e inclusiva. Segundo a estimativa da ONU, 1 em cada 7 pessoas no mundo vive com alguma deficiência e cerca de 80% dessas pessoas residem em países em desenvolvimento, como o Brasil. Nesses casos, a educação é uma parte importante na vida dessas pessoas e a educação especial, na perspectiva da inclusão, é pautada em aspectos importantes como o respeito às diferenças e a consideração pela diversidade humana em todas as dimensões da sociedade, família, grupos sociais e relações com o trabalho. E é isso que o Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social, o CEPIDES, em Presidente Prudente, promove na vida dessas pessoas. O público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva são estudantes com deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual e física, além de transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.
O CEPIDES, ele parte de toda essa orientação que nós fizemos sobre abordagem CCS, né? Chega crianças lá que a mãe falava assim, será que meu filho um dia vai poder estudar? Tinha uma criança que não tirava uma nota maior que 2 nas provas. E nós fizemos todo o acompanhamento com essa criança, quando hoje ela está fazendo uma faculdade de design, né, tecnológico. Então, eu acho assim que a tecnologia ela é um complemento. Nós estamos na era da informação e do conhecimento. Então, ela é uma ampliação para essas nossas crianças que nasceram nessa era. Então, as salas de recursos multifuncionais, elas foram criadas, elas foram cedidas pelo Ministério da Educação. Toda escola que comprova que tem uma criança incluída, né, da educação especial incluída, o Ministério cedia uma sala de recursos multifuncionais. E nessa sala tem vários recursos onde o professor do atendimento educacional especializado, ele faz um trabalho com a criança para que ela consiga ter acesso à informação e à comunicação dentro da classe comum, né? Então, é um apoio especializado. Então, a sala do atendimento educacional especializado, ela tem esse papel de oferecer recursos para que essa criança tenha acesso à informação. Considerando a importância da formação continuada de professores para novas práticas pedagógicas, as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva e a transformação causada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, 2 livros foram escritos com o intuito de auxiliar educadores, gestores e pesquisadores sobre o tema da inclusão. A proposta do livro nasce da pesquisa de doutorado que foi realizada pela professora Elisa na ACD. E na pesquisa que ela realizou foi feita a formação dos professores da instituição. Na época ainda se trabalhava, né, com o atendimento de pessoas com deficiências nas instituições, o atendimento educacional. E o principal motivador da abordagem era dar vez e voz ao estudante. Então, proporcionar com que eles fizessem atividades, com que eles fizessem pesquisa sobre a sua história de vida, sobre o seu contexto ou sobre problemas do cotidiano e a partir desses problemas, então, pudessem desenvolver conceitos, desenvolver projetos junto com os professores. Não é um estudante que faz as tarefas que o professor pede. É um estudante que faz coisas que ele gosta e a partir dessas coisas ele aprende. Por isso que é uma abordagem também inclusiva. Quando a gente começar a ver o aluno como protagonista, um ser criativo, um ser que é inteligente e que pode te oferecer coisas boas e você vai mediar todo esse processo, aí eu acho que nós vamos avançar. E eu vejo que vários países já estão avançando nesse sentido. E um depoimento muito interessante, que é quando a professora diz que ela se sente sem chão, porque aquilo que ela sabia, né, tudo aquilo que ela faria enquanto detentora do conhecimento é modificado. Então, é um protagonismo do estudante, é ele que começa a pesquisar sobre a sua vida, sobre as coisas e, de repente, ele sabe mais do que o professor. As atividades que são desenvolvidas, elas partem sempre de um tema gerador, de uma pergunta que os estudantes querem responder para desenvolver esse tema. Então, por exemplo, no contexto da escola, a gente foi fazer um trabalho com os estudantes e se detectou que eles passavam fome, que eles comiam só a comida da escola. Então esse era um problema, né? Era preciso discutir sobre esse assunto. Então eles vão pesquisar que países passam mais fome, por que se passa fome, por que as pessoas têm problemas com a alimentação. Tudo isso vira fonte de dados e vira atividade. O professor, ele vai mediando esse processo, então ele vai acompanhando o estudante e identificando o que daquilo que ele está produzindo tem a ver com o conceito que ele precisa trabalhar em sala de aula.
para que a inclusão seja efetiva, garantindo o desenvolvimento de habilidades, promovendo o conhecimento e integrando essas pessoas à sociedade, nossos pensamentos têm que ir além de apenas matricular os estudantes da educação especial em escolas regulares. Temos que pensar a inclusão em todos os âmbitos da sociedade. Eu sempre digo assim, nós podemos ganhar vários prêmios, mas o maior prêmio é quando uma criança ela sai daquele estágio que ela está e ela consegue mostrar o que ela é capaz de fazer. E a tecnologia, ela permite tudo isso, né? Por isso que o CEPIDS ele é de inclusão digital, escolar e social. Em 2017, o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, obra icônica dos Beatles, comemora 50 anos. Foi esse disco que catalisou decisivamente as influências de uma cultura jovem nos anos 60, juntamente com o experimentalismo do rock, dispondo-os em uma linguagem acessível ao público. Mas o que fez a grande diferença foi ter sido gravado pela banda mais popular do mundo. Alguns dos aspectos importantes para definir o disco foram os recursos e explorações sonoras com instrumentos criativos, mas nada muito novo que não existisse em outras bandas da época, como Frank Zappa e Beach Boys. Foi uma união do movimento hippie, da contracultura, da psicodelia com um grande público jovem e adolescente que compraria qualquer disco da banda. Ouça Sgt. Pepper's como um álbum de ruptura dos Beatles. A partir dali, os conflitos e as aspirações individuais deram fim entre os membros do grupo. A foto do mês vai para a exposição Dinâmica Humana, da artista plástica Rose Aidar, que esteve no Espaço Cultural da Reitoria da Unesp em São Paulo, com curadoria de texto de Oscar D'Ambrosio. O universo feminino é a temática essencial da escultora Rose Aidar, e suas mulheres surgem em transformações constantes, marcadas por diferentes situações na sociedade. O público, ao contemplar as obras, teve a possibilidade de gerar suas interpretações e admirar sua técnica e inquietações, já que podemos nos reconhecer ali. Para saber mais sobre esses assuntos, entre em www.unespciência.com.br e confira as matérias na íntegra. O Unesp Ciência fica por aqui. Até a próxima!